O Augusto Melo foi indiciado, Juca. Pra outro a coisa xadrez. está pegando do lado do Corinthians. Então, falando sério, a comprovação daquilo que era óbvio, que o Corinthians é vítima, né, de todo esse processo que redundou no contrato do Vai de Bet. Por que o Corinthians é vítima? Porque o seu presidente, o seu diretor administrativo e o seu diretor de marketing, à época do contrato, espolharam o Corinthians. Estão em cursos em lavagem de dinheiro, organização criminosa e furto qualificado. Nossa. Furto qualificado. Veja que maravilha. O presidente do clube, o então diretor administrativo e o então diretor de marketing. Aquele que tinha uma tatuagem do Corinthians no corpo e que nunca mostrou, até porque era o braço direito de um ex-presidente do São Paulo de triste memória, né? O senhor Sérgio Moura, que não confunda com Sérgio Mouro, é Sérgio Moura. Tá, tem um no meio. No outro é Marcelo Mariano e o senhor, aquele que prometia, semana que vem tem boas notícias, semana que vem, presidente Augusto Melo, cujo advogado, na segunda-feira passada, deu uma entrevista peremptória. Ele não apenas não seria indiciado, como seria retirado do inquérito nesta primeira fase. É a tal história, é a obrigação de um advogado defender o seu cliente e até dizer, olha, acredito piamente em sua inocência e, por confiar na justiça, espero dela que ele seja isento de qualquer responsabilidade. Garantir como ele garantiu só o coloca em má situação, né, perante o seu ofício. E o Corinthians está nessa situação. Agora, segunda-feira, obviamente, porque até aqueles que acreditavam que era necessário o indiciamento para fazer o processo de impeachment, agora não tem mais argumento para não votar pelo impeachment. Então, na segunda-feira, o senhor Augusto Melo deve ser impedido de continuar na presidência do Corinthians. No máximo, em 10 dias, espera-se o acolhimento do Ministério Público, que participou da investigação do inquérito policial que o indicia, acolha este indiciamento e ele virá réu e vai ser julgado adiante e que se defenda. Agora, mácula maior não poderia haver. Eu repito, é a primeira vez na história do futebol brasileiro que o presidente, em exercício de um clube, é indiciado num inquérito da Polícia Civil. Primeira vez. Já houve outros casos, inclusive de condenação. Um ex-presidente do Internacional de Porto Alegre, por exemplo. Mas, como o caso do Corinthians, pego com a boca na botija, logo no primeiro ato importante, lembre-se disso, foi, quer dizer, a sede excessiva ao pote. Né? Achou que estava na União Barbarense, que ele levou à miséria quando lá esteve. Mas com uma repercussão desse tamanho, evidente. Quem está preocupado com a União Barbarense, a não ser os torcedores de Santa Bárbara do Oeste. Ele foi fazer a mesma coisa, os mesmos métodos, com a mesma turma no Corinthians. Deu no que deu. Eu vejo até durou demais. de Edinaldo, sabe na qual comparação? O Edinaldo ele chega num lugar que já tinha várias coisas porque a gente podia investigar, podia criticar. Sim. E quis fazer do jeito dele, derrubar os caras que estavam por trás e que sempre estiveram lá. Isso. E foi agora deposto e tal, e não pode voltar. O Augusto chegou num lugar que a gente sabe muito bem, que já tinha várias coisas que poderiam ser investigadas, vários problemas, e falou, mas agora fica tranquilo, deixa pra trás aqui, todo mundo que esteve aqui há 15 anos. Pensou fazer. Não teve coragem de fazer aquilo que um presidente realmente decente faria, que era expor este passado e pedir a expulsão dos responsáveis, né, que construíram Ele tinha a tudo na dívida. mão. Isso que é impressionante. Né, não fez, né, e foi com a sede ao pote dizer, agora é comigo. Né? Eu chamei, fiz uma nota no blog, cujo título é mais ou menos esse, acho. Edinaldo, Augusto Melo é o Edinaldo Rodrigues do Corinthians, ou vice-versa. Eu não li, olha como a gente pensa, juro que eu não li. Edinaldo Rodrigues é o Abel, é o Augusto Melo da CBF, alguma coisa por aí. Enfim, essa é a situação a que chegou o Sport Clube Corinthians Paulista, que, ao que tudo indica, né, vai ter que vender agora o Yuri Alberto para o futebol inglês.
A gente se empolgou com a discussão sobre Mundial, Palmeiras, Flamengo e tal. Acabou que a gente não falou por algumas coisas, mas vamos pelo menos passar os jogos da rodada do Campeonato Brasileiro desse fim de semana. A gente até falou, tem Fluminense e Vasco. Sim, Fluminense e Vasco. Clássico no Rio de Janeiro. Tem São Paulo e Mirassol no Morumbi. Clássico. Clássico. Galo e Corinthians. O Corinthians envolvido nessa rolo todo vai encarar o Galo. Grêmio e Bahia. Grêmio apavorado na zona do rebaixamento. O grande jogo da rodada, Palmeiras e Flamengo. Tudo isso entre sábado e domingo. Aí teremos Sport e Internacional. Vitória e Santos. Jogo que o Trajano lembrou bem. Vale muito, né? Os dois times estão lá embaixo. Fortaleza em má fase contra o Cruzeiro em boa fase. Jogo importante para o Cruzeiro, hein? Para dizer a que veio. Para ganhar e entrar na briga de vez. Bragantino, a sensação do campeonato contra o Juventude. E o Botafogo que encara o Ceará. Os jogos da rodada. Gatão e ratão, Juca. Bom, obviamente que... Só um minutinho. A decisão no campeonato italiano se dá hoje? Não, é domingo, né? Os dois jogos. Esse final de semana. Amanhã tem a final da Champions feminina. Claro. Arsenal e Barcelona. Mas vê o campeonato italiano se não tem jogo hoje. Hoje tem Napoli e Cagliari. Falando. Isso mesmo. Então são os dois jogos. Os dois jogos são hoje. Final da decisão do campeonato italiano. Muito obrigado. Tô lembrando. Eu jurava que ia ser amanhã. Não, eu li no Jean, o nosso querido Jean Oddi, com a nota dele. Que maravilha, você me livrou de ia perder essas finais. São dois jogos. Puxa vida, sexta-feira, que coisa maluca. Gatão e ratão. O gatão eu quero dar pro goleiro Matheus Albino. Muito bem dado. Do CRB. Ok? Pegou tudo. E também pro Brasão, que vem salvando o Santos. Sim, mas o outro quem salvou o pênalti. salvou e se classificou. É claro. Né? E o ratão, como não? Você quer que eu dê só pro Augusto Melo? Você acha que eu incluo o Sérgio Moro, os dois menorzinhos? Não, Augusto Melo. Augusto Melo, muito obrigado por tudo que você representou para a história do Esporte Clube Corinthians Paulista. Você foi realmente a prova provada de que o Corinthians é vítima e de que o culpado é você. Muito bem, o posse de bola fica por aqui. A enquete deu o quê? A enquete ficou assim, Trajano. Vamos lá. O que vai dar no jogo, né? Flamengo e Palmeiras. Palpitômetro. Vamos lá. Flamengo, 36%, empate 26%, Palmeiras, 38%. Equilibradíssima. O posse de bola fica por aqui, só quero lembrar que o Juca lá atrás, quando ele começou a falar das questões do Corinthians, falaram que ele era anti, que ele não era corintiano e tal, tá aí. Nada como um dia após o outro. Só Deus me tira desse lugar, disse Augusto Melo. Pois é, Deus é a Polícia Civil de São Paulo. Parabéns à Polícia Civil de São Paulo, um belíssimo inquérito que fez, cauteloso, rigoroso e deu no que deu. E agora está nomeado Deus por Augusto Melo. Valeu, Juca, valeu, Trajano, Dani.